Uma das coisas que muita gente me pergunta é: pastor, como eu posso saber se é Deus que está falando comigo? Como é que eu posso saber que não é coisa da minha cabeça, que não é emoção? Como eu posso saber se o que eu estou ouvindo, o que eu estou percebendo é Deus ou pode ser até o inimigo, pastor? Então, esta pergunta tem resposta. Eu disse que esta pergunta tem resposta. É claro, escute o que eu vou dizer. Quando Deus fala, literalmente, quando Deus fala, as dúvidas perdem a razão de existir. Eu quero que você escreva isso agora. Quando Deus fala, as dúvidas perdem a razão de existir. Isso é fato. Isso é inquestionável. Se Deus está falando, as dúvidas, vão embora. Seja muito bem-vindo à mentoria de hoje. Eu sou o pastor Júnior Batista. Esta é a mentoria bíblica 6:33. Eu vou ficar um pouquinho com você aqui. Se você não é inscrito neste canal, se inscreve agora, ativa o sininho, aproveita, curta, dê um like, ok? Dê um joinha aqui nessa transmissão, como também escreve agora a cidade de onde você está assistindo. Se desejar fazer o seu pedido de oração, escreve aqui também, como também o seu testemunho. O que é que Deus tem feito na sua vida? Compartilha com a gente. E claro, agora é a hora de você enviar para pelo menos 5 pessoas. Enviar essa transmissão para pelo menos 5 pessoas. Afinal de contas, tem muita gente que pode ser abençoada através da sua vida. E eu começo a transmissão de hoje, olha só, cumprimentando algumas pessoas que sempre estão conosco. O YouTube aqui me ranqueia as pessoas que mais participam, mais comentam, mais estão engajadas aqui. Eu quero cumprimentar Ivan Frank, Joseni Gomes, Mirelle de Melo, Antonieta lá de Portugal, Lindamir Maia, também Andréia Castro, Alan Jones, J. Raquel, a Gidelma Santos, que é lá de Carirá, Sergipe. Deus abençoe de maneira poderosa. É muito bom ter cada um de vocês aqui nessa transmissão, ok? Vamos então para a mentoria de hoje. Hoje é como reconhecer a voz de Deus. João capítulo 10, versículo 27, a gente lê: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Uau! Entenda, nós vivemos numa geração bombardeada por vozes. Que vozes são comuns de ouvirmos? As vozes do medo, da ansiedade, da preocupação, as vozes da mídia, as vozes das opiniões humanas, muita gente falando o que pensa com base na axiologia ou em filosofia, as vozes das redes sociais, as vozes da lógica, as vozes da razão, as vozes da ciência, as vozes da religião, muitas vozes falando. Nós vivemos em meio a uma multidão de sons, influências, vozes. E aí a gente tem que ter um discernimento, precisamos ser sensíveis para ouvirmos a voz de Deus. Como é que eu posso saber que é Deus que está falando? Como é que eu posso ter certeza que esta é a direção de Deus? Como é que eu posso? À luz da palavra de Deus, eu quero te chamar a atenção que é possível você ter a clareza da voz de Deus na sua vida. E eu começo dizendo que a voz de Deus é reconhecida na intimidade. Eu quero que você escreva isso agora. A voz de Deus é reconhecida na intimidade. Quando a gente olha para João capítulo 10, versículos 3 a 5,
Olha as partes importantes desses versículos. Quero ganhar tempo aqui. As ovelhas ouvem a sua voz, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Quando a gente lê isso, a gente chega a uma conclusão. Para conhecer aqui, neste caso, só é possível se tiver intimidade com este pastor que é Cristo. Não se trata de uma voz audível necessariamente falando. Não se trata disso. Não se trata da voz que fala mais alto. Se trata da voz que toca o coração, que dirige da melhor forma, que dá uma direção clara, uma voz que vem da comunhão, da intimidade. Quer dizer, eu estou contigo. Talvez você pergunte, pastor, como é que eu posso desenvolver esta intimidade com Deus? Você pode através da oração. Você começa a orar e aí tem gente que diz, para que orar tanto? Porque você está orando, você está abrindo mão de si, você está clamando a Deus e de repente quando você vê, o Espírito Santo está se movendo na sua vida. Também através da meditação na palavra de Deus. Você está mergulhando na palavra de Deus, então você começa a entender o coração de Deus, a ter a clareza da vontade de Deus na sua vida. A intimidade vai gerar o quê? Convicção. A intimidade vai gerar o quê? Reconhecimento da voz desse pastor, que é Jesus. Uau, é muito forte isso. A segunda coisa que eu anotei, que eu quero que você anote aí, escreva aí, é que a voz de Deus jamais irá contradizer a sua palavra. A voz de Deus jamais irá contradizer a sua palavra. Aliás, a Bíblia diz que se alguém disser que recebeu uma nova revelação, que não é para considerar. Se um anjo descer do céu e pregar um evangelho que não seja este, o qual conhecemos, que seja considerado qualquer outra coisa, mas não o evangelho. É engano. Em Isaías, capítulo 8, versículo 20, a gente lê: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Ora, a voz de Deus jamais vai nos conduzir ao erro, ao pecado, à divisão, à rebeldia, à confusão. A voz de Deus não vai. A voz de Deus pode nos guiar a um conflito, a um enfrentamento, mas não a confusão. A voz de Deus pode me guiar a uma guerra? Pode. A uma guerra em que eu terei vitória. Então entenda, toda a revelação, escute o que eu vou falar aqui, é muito forte o que eu vou dizer, e não me entenda mal, compreenda da melhor forma, escute o que eu vou dizer. Toda a revelação, toda a profecia, toda a palavra que é liberada, que não é compatível com a Bíblia Sagrada, desconsidere. Toda palavra que alguém libera e que vem contra a um princípio que Deus já estabeleceu, sai fora. Não é a voz de Deus para você, porque a voz de Deus traz o quê? Traz convicção, e você olha para a palavra e vê que é compatível. Tem gente que diz, olha, Deus falou comigo, e quando você ouve o que a pessoa diz que Deus falou com ela, ela está justificando um erro que está cometendo com base numa suposta palavra que Deus tenha dito. Escute, isso é um erro, isso é um problema. Tem gente usando a voz de Deus para a manipulação, perdão de eu arrumar aqui, para manipular os outros, para causar confusão, para impor medo nos outros. Então escute, a palavra de Deus é um filtro.
o filtro da nossa fé. Se não passa pelo crivo da palavra de Deus, então não procede de Deus o que estão dizendo. Entenda isso. A voz de Deus jamais irá contradizer a sua palavra. E em terceiro lugar, eu anotei aqui, é muito forte isso aqui. A voz de Deus produz paz mesmo em meio à guerra. Escreva isso, a palavra de Deus produz paz mesmo em meio à guerra. É este o ponto, é essa a questão. A palavra de Deus produz paz mesmo em meio à guerra. Hilma Brum Padilha, Luzia Policarpo, Carlos Alberto Oliveira, Ângela Martins, Vilma Miller, Janete Carvalho de Manaus, Amazonas, Gisele Brigman, Deus abençoe. Deus abençoe. Também com a gente aqui, Jócia Cunha, Jackson Pereira, sempre aqui com a gente, Regiane Oliveira, Ângela Martins, Antonieta, lá de Portugal, nossa irmã Antonieta, Lourdes Faria, também aqui Vilma Miller, tantas pessoas abençoadas e queridas aqui conosco. Então, anote isso aí. A voz de Deus produz paz mesmo em tempos de guerra. Esse é o ponto, essa é uma questão que não dá para a gente deixar passar. É uma verdade. Aliás, quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 4, lá no versículos 6 e 7, a gente lê: não andeis ansiosos de coisa alguma. O versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uau! Em meio à pressão, em meio às lutas, em meio às guerras, Deus não vai competir com as outras vozes. Deus não vai querer falar mais alto para impor, não. Deus vai falar. Ele fala e às vezes fala baixinho, só que quando ele fala, a clareza vem, porque é a voz dele, é ele dizendo. A voz de Deus vai trazer paz, não vai trazer pânico. Vai trazer alegria e não tristeza. Vai trazer convicção e não confusão. A voz de Deus vai fazer a diferença. Quando Deus fala, por mais que o caminho seja difícil, o nosso coração se enche de convicção. Pastor, como é que eu posso saber que é Deus que está falando comigo? Porque quando Deus fala, uma paz vem de forma tão grande que as circunstâncias se tornam pequenas. Quando Deus fala, uma convicção no seu interior se torna tão forte que a oposição perde a força. Quando Deus fala, uma coragem, uma ousadia, uma intrepidez vem sobre você de tal forma que quando você vê, o medo já foi embora. É assim. Deus não precisa gritar para ser ouvido, Ele simplesmente fala, e quando tem um coração disposto a ouvi-lo, a voz dele vem e toca. Quando Deus fala, as dúvidas perdem a razão de existir. É tempo de você pôr dúvida na dúvida, pôr fé na fé. É tempo de você crer outra vez. É tempo de você perseverar. Há uma unção de Deus aqui agora. Há uma unção de Deus que te toca aí onde você está. Há uma presença do Espírito Santo que vem sobre ti. Lá no Salmo 29, verso 4, a gente lê: a voz do Senhor é poderosa.
A voz do Senhor é cheia de majestade. Quando Ele fala, o nosso coração cala, a nossa dúvida diminui, o nosso medo vai embora. Uma convicção de vitória, de poder, de graça vem. A voz de Deus não é apenas mais uma opinião dentre outras. Não, não é. Ela é a verdade irresistível, poderosa, que alcança o nosso coração e muda a nossa vida. Eu estou falando com gente aqui, Deus está me usando para dizer que uma nova direção está chegando para a sua vida. Você não vai desistir, você não vai abandonar a sua fé, ao contrário, você vai crer, você vai ultrapassar os limites, você vai experimentar o novo de Deus. Tem gente aqui que vai viver um rompimento hoje, neste dia. Você vai viver um rompimento, justamente porque Deus está falando contigo e Deus vai te dar clareza. Deus vai te dar clareza. Eu me lembro quando, de uma forma muito pontual, Deus falou comigo e Deus ministrou o meu coração, me dizendo de algumas coisas que iriam acontecer. E Deus disse assim, porque eu ouço pessoas que te chamam de moleque. E você vai saber, porque você vai ouvir isso. Eu estava numa reunião, pronto para tomar uma decisão. E no meio daquela reunião, uma pessoa que eu estava confrontando por atitudes equivocadas, a pessoa olhou para mim e falou, pastor, o senhor parece um moleque. E quando ele disse, você parece um moleque, eu nunca tinha ouvido essa palavra da boca daquela pessoa em relação a qualquer outra pessoa. Quando ele falou moleque, eu me lembrei da palavra que eu tinha ouvido da parte de Deus. E foi a senha, foi a chave para eu permanecer na decisão que eu tinha que tomar. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque quando Deus fala, meu irmão, a dúvida acaba. Quando Deus fala, a confusão acaba. Quando Deus fala, a direção fica clara. E Deus está falando contigo hoje, dizendo não desista, permaneça. Continua mais um cadinho, mais um pouquinho. Lute mais uma vez, tente mais uma vez. Bata na porta outra vez, liga o telefone outra vez, manda mais uma vez a mensagem, faça mais uma oração, leia mais um texto da palavra, vença mais este dia. Deus está falando contigo e você vai ver o resultado que virá na autoridade de Cristo. Eu quero orar, quero abençoar a sua vida. Antes, porém, se você está aqui, se inscreva neste canal, ativa o sininho, dá um like, um joinha, curta essa transmissão, escreve aqui sua cidade, seu pedido de oração, seu testemunho e, claro, compartilha com 5 pessoas assim que terminar essa transmissão. Eu quero orar abençoando sua vida. Pai querido, no nome de Jesus, eu oro por cada irmão, cada irmã que comigo estão aqui. Tudo o que queremos é ouvir e reconhecer a tua voz. Quando o Senhor fala, a terra treme. Quando o Senhor fala, a dúvida diminui. Quando o Senhor fala, meu Deus, as muralhas caem. Quando o Senhor fala, os mares se abrem, as portas se abrem, o inimigo foge, a fé aumenta, a convicção aparece, a coragem se torna evidente. Quando o Senhor fala, tudo muda. Quando o Senhor fala, a confusão acaba e a convicção aparece. Nós cremos no poder da Tua palavra e nós pedimos, fala conosco a cada dia. Dá-nos intimidade, que possamos ouvir a Tua voz doce e meiga, a Tua voz abençoadora. Eu oro por um novo tempo, eu oro por milagres. Na autoridade de Cristo eu oro.
em teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Creia no poder da palavra de Deus. Abra o seu coração, seja sensível à presença de Deus. Ouça a sua voz, porque o ídolo do Senhor está vindo sobre ti. Que Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Até lá.